Ready, aim, fire. Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando uma série de live que nós pretendemos fazer semanalmente com temas relacionados à Covid-19. Temos a proposta de trazer informações a respeito da doença, os desafios, que temos aí para serem enfrentados. E a cada semana a ideia é trazer um especialista para que ele fale a respeito da doença relacionada àquela especialidade. Na noite de hoje, nós vamos trazer o Dr. Renato Pitanga, que é cardiologista, para falar a respeito da Covid-19 relacionada aos problemas cardiovasculares. Esse projeto foi, na verdade, idealizado pelo publicitário Eric Cerqueira, ele, juntamente com o seu parceiro de comunicação, que é o advogado Joy Fraga. Eles têm um site, que é o politicafc.com.br. Quem ainda não conhece, vale a pena, dê uma olhadinha no site, comente, curta. Siga também nas redes sociais. Então, a partir desse site deles, como a pandemia do coronavírus é um tema muito atual, eles fizeram um convite para que eu participasse também. Olha, acho que o doutor Renato chegou aqui. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, como vai? Eu bem, obrigado, senhor. Hein? E o senhor, como está? Tudo bem. Depois de um dia de trabalho, estou firme e forte ainda. Isso que é o mais importante, né? Estar firme e forte na luta contra o coronavírus. Eu estava aqui justamente falando, ao pessoal que esse projeto das lives, ele foi idealizado por Eric, que o senhor já conhece, Eric Cerqueira, publicitário, e também pelo advogado Joy Fraga. A ideia é que semanalmente a gente traga um profissional diferente aqui para ir tratando de forma setorial a respeito da doença e a relação com aquela especialidade. Na noite de hoje... Eu acho na noite de hoje... Tem muitas nuances, entendeu? Então, se puder, cada especialidade, contar um pouco, falar um pouco sobre a relação do Covid com sua especialidade, eu acho importante. Com certeza. E para estrear a nossa primeira live, esse projeto tão bacana, que a gente tem a intenção realmente de estar ajudando as pessoas por meio das informações, a gente convidou o senhor, que é formado em medicina pela Escola de Saúde Pública, não é isso? Eu queria até, inclusive, que o senhor contasse um pouco a respeito da sua atuação profissional, porque já são 30 anos de profissão, e eu queria que, antes da gente entrar para as questões relacionadas aos problemas cardiovasculares, que o senhor falasse um pouquinho a respeito da sua atuação profissional nesses 30 anos. Certo. O primeiro ponto importante eu me formei em 90 na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, conhecida como a Baiana, conhecida como Escola Baiana. Na verdade, é uma coisa até, eu conto assim, ninguém acredita. Eu fiz medicina na ocasião, eu sou o primeiro médico da família. A minha família tem engenheiro mecânico, engenheiro civil, tem arquiteto, mas eu fui por um caminho inverso e fui pelas ciências de biologia e tal, mas eu gostava muito de ciências exatas. Então, assim, por que eu escolhi medicina? Na ocasião, a Baiana só tinha um curso de engenharia civil, eu não gostava. E aí eu marquei medicina e passei medicina. Não porque eu estava querendo, Hoje, se eu fosse fazer hoje, eu faria medicina novamente. Eu escolhi medicina por uma questão, assim, eu não achei que não achei que eu tivesse vocação, Embora que eu me considero hoje uma pessoa, dentro da minha profissão, uma pessoa bem preparada, com toda, deixando a modéstia de lado. Também eu reconheço meus limites. Quando chega no meu limite, aí a gente encaminha, Mas assim, por que eu escolhi medicina? Porque me deu a oportunidade de morar no interior, Eu nasci aqui em Nazaré, fui morar em Alagoinhas um período, terminei o segundo grau em Alagoinhas. Em Alagoinhas mesmo eu passei no vestibular para a Escola Baiana de Medicina e voltei para Salvador novamente. Fiquei na dúvida entre engenharia e medicina, mas
quando naquela ocasião eu percebi que medicina me dava condição de voltar para o interior e de preferência o lugar onde eu nasci, que é Nazaré, né? Eu, se eu fosse um Uhum. engenheiro, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, eu não ia ter assim, não ia ter campo aqui para mim, eu ia acabar ficando num grande centro que não era, né? Minha intenção, eu gosto mais de cidade do interior. Eu nasci no interior, então o grande motivo de ter feito medicina foi esse. Nesses 30 anos, eu aprendi cada vez mais gostar ainda da minha profissão, gostar do que eu faço, né? Gostar do dia a dia com os pacientes. Eu considero uma consulta uma terapia para mim, porque às vezes a gente amanhece um dia meio tristezinho, um pouquinho ansioso, mas quando eu sei que eu venho para aqui, vou ver um paciente e que aquele paciente vai me dar condição de tratar ele, de passar confiança, né, dele sentir confiança em mim e de ouvir ele, então isso me dá, como se fosse para mim, funciona como uma terapia. Hoje eu não faria uma outra profissão, se eu fosse começar de novo, eu não faria uma outra profissão, não, faria novamente medicina. São 30 anos de alegria. E eu acho assim, o senhor não escolheu a engenharia, que foi o que a maioria das pessoas de sua família seguiu como carreira Isso, profissional, mas, por outro lado, também o senhor vem construindo muitas histórias, né? A partir isso. da profissão que escolheu, que foi a medicina, que foi a cardiologia. Acredito que o senhor tenha muitas histórias a contar, não sei se a gente vai ter tempo suficiente para isso. Mas é com certeza uma pessoa que vem fazendo a diferença no local onde está, principalmente por ser o local onde nasceu e escolheu para viver. Isso. Eu, assim, como eu falei, eu fui o primeiro médico da família, mas já puxei dois agora. Meu filho está no terceiro semestre, segundo ano, né? Vai na Unifates. E meu sobrinho, Felipe, ele se forma agora. Ele está na Baiana também. Ele passou na Baiana. Então, quer dizer, eu fui. Parece que eu iniciei uma saga de futuros médicos. É, isso é bom, isso é bom. Aliás, no momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia que tem tomado conta do mundo todo, assustado muitas pessoas, acometendo centenas de milhares de pessoas também, tá? A medicina, como nunca, se tornou uma das profissões mais importantes do mundo, né? Isso, com certeza. É uma profissão que dá a oportunidade da gente de lidar com o ser humano. E eu acho isso é complicado, né? Porque você trabalhar com o ser humano não é fácil, né? Você às vezes não consegue agradar todo mundo, mas é gratificante, né? A coisa mais assim, uma vez me perguntaram o que é que me fazia feliz. Era atender um paciente pela primeira vez, solicitar os exames, prescrever a medicação, ele retornar com o exame e eu perguntar como é que o senhor está? Ele fez, estou melhor, doutor. Isso é melhor do que cartão de crédito. Com certeza. Doutor, já que a gente está falando bem a respeito da questão da medicina, eu queria que o senhor me dissesse como é que tem sido sua atuação aí no município de Nazaré com relação ao tratamento da Covid-19, o atendimento a pacientes, como é que tem sido os casos, inclusive saber do senhor na questão pessoal, profissional, como é? Um dia inteiro voltado só para isso, porque o senhor acho que está bem na linha de frente, né, atuando com essa questão dos pacientes com os sintomas da Covid. Então, como é que tem sido para o senhor? Como é que está sendo o desenvolvimento do trabalho aí no município também? Repara, eu tenho uma clínica aqui em Nazaré, desde quando eu vim morar aqui em 93, quando terminei a residência, aí meu irmão é dentista, ele é meu sócio, né? E a gente abriu a clínica aqui. E mais recente agora, eu trabalho na prefeitura aqui de Nazaré. Eu sou funcionário público municipal. Eu fui, a princípio, convidado para atender na área de cardiologia os pacientes cardiopatas. E foi assim desde 2000, acho que eu entrei em 2018. E por conta dessa pandemia, todos os profissionais de especialidade, não é só eu que estou na linha de frente. Tem minha cunhada, que é a doutora Ariela, é pediatra. Tem doutor Kertes, que trabalhava com ultrassonografia, também está na linha de frente. E doutora Deise, que é médica do PSF e também está 2 dias na semana trabalhando na unidade Sentinela, que é a unidade onde a gente atende os pacientes com síndrome gripal. Eu atendo lá funciona da seguinte forma. Pela manhã, a equipe Sentinela, que é formada por um fisioterapeuta,
e um assistente social e uma enfermeira, elas recebem ligações de pacientes com suspeita que acreditam que tem síndrome gripal, triam esses pacientes, fazem a visita domiciliar e, caso tenha necessidade, se for um paciente que tenha doença pré-existente, eles procuram a unidade para o médico do dia atender. Hoje, por sinal, foi meu dia. Terça-feira, eu sou terça e quinta à tarde, né? Então, a gente avalia. Felizmente, a maioria dos pacientes são, aqui como no restante do mundo, são casos leves. São casos que se trata a nível domiciliar, com acompanhamento a cada 48 horas via telefone. Quem faz isso é o pessoal da equipe Sentinela, que é a enfermeira e o assistente social. O serviço aqui da unidade Sentinela tá bem estruturado, está bem montado, né? Não tem nenhuma, assim, aparentemente não tem nenhuma falha grossa. O que ocorre é que a gente tem percebido que Nazaré ainda está meio que poupada. Para você ter uma ideia, a gente tem menos, até hoje de manhã, acho que tinha 19 casos, menos de 20 casos aqui de confirmados. A maioria são casos leves e todos estão recebendo todo o atendimento necessário através da equipe Sentinela. Alguns que têm comorbidade ou que têm evolução por mais de 3 dias sintomática, esses são direcionados para o atendimento com o médico da equipe Sentinela, que no meu caso foi hoje, né? Então é assim que está funcionando aqui. Entendi. Vocês não têm nenhum registro de óbito ainda por conta da doença. Felizmente não tem óbito. Teve, desses pacientes que eu falei, teve 2 graves, já chegaram até a ficar entubados, foram para Salvador, mas já foram extubados, né? Teve um outro paciente que Considerados recuperados? eles estão ainda internados, mas já saiu da fase crítica. Não tão grave, não tem risco de morte, não, né? Passou pelo pior. Já tirou a intubação, foi extubado, né? Óbito, Sim. felizmente, não teve nenhum aqui em Nazaré. Não teve nenhum, não. E eu Tá? acredito que vocês todos estão trabalhando no sentido de que isso não venha a acontecer. E todas as prefeituras dos municípios baianos estão adotando medidas, né, de combate e enfrentamento a essa doença, justamente para conter a disseminação e o contágio da Covid entre sua população. Eu até tenho uma informação importante para passar, para você ter uma ideia. Nós estamos aqui no meio de Santo Antônio de Jesus e de Valença, né? São as cidades mais próximas. Nazaré está mais ou menos no meio. Em Santo Antônio de Jesus, o número de casos cresceu assustadoramente. Em Valença também cresceu bastante. Nós estamos com poucos casos. Mas, assim, o isolamento social aqui, do ponto de vista de gestão, né, da gestão pública, ele está seguindo critérios rigorosos. Então, todo recurso que puder ser feito, né, que depende da gestão municipal, está sendo feito. Eu acho que por conta disso refletiu até nesse atraso. Para você ter uma ideia, o primeiro caso de Covid confirmado aqui em Nazaré deve ter quase uns 2 meses, eu acho, ou mais. Agora é que começou a ter novos casos, e provavelmente não foi desse primeiro caso. Foi o caso que pegou de pessoas, parentes que vieram de Salvador para cá, pessoal que veio de fora para cá e acabou passando, né? Então, assim, aqui em Nazaré ainda está contido, né? Essa semana a gente notou um pequeno aumento, mas está contido. Agora, vale eu ressaltar que para as medidas que a gestão pública ela executa para conter a infecção, né, conter a disseminação dessa infecção, só vai ter um êxito, só vai ter sucesso se a população também participar ativamente. A população tem que fazer a parte dela, né? Se não adianta botar uma barreira de vigilância, barreira sanitária, fechar o comércio nos períodos estratégicos, mas se a população se aglomera, se faz festa, se vai para aniversário, faz festa atrás. Aqui teve, eu ouvi dizer, aqui tem quem dono de bar que fecha o bar e abre o bar no fundo, porque aqui a cidade interior abre no quintal, então para receber os clientes. Então, assim, se a população não fizer a parte dela, não tem sucesso nesse controle que não depende só da gestão pública, entendeu?
Eu ia até comentar isso com o senhor, porque eu já estou vendo que algumas pessoas também estão aqui mandando algumas perguntas e fazendo comentários. E Jordana, né, ela comentou que exatamente isso. O povo não está nem aí. Existem realmente aquelas pessoas que não estão tomando os devidos cuidados para se proteger e proteger o outro. E aí vem uma grande questão que eu gostaria já de perguntar ao senhor, com relação às pessoas assintomáticas. A gente sabe que os sintomas principais são aqueles sintomas Assintomático. virais, né? Com febre, tosse. Mas existem as pessoas que são assintomáticas. Elas contraem o vírus, mas elas não apresentam a doença. Então, muitas vezes, ela nem sabe que tem, sai normalmente, participa de eventos com aglomeração, tem contato com outras pessoas e leva a doença, né? Contamina outras pessoas. Certo, Então, qual a recomendação que a gente deve fazer, o senhor, principalmente, enquanto certo. médico, Boa para pergunta. orientar melhor a população nesse sentido, principalmente, na verdade, os assintomáticos? Olha, sua pergunta é interessante, porque eu vi que na sua relação aí do que a gente vai seguir, ou, né, já está seguindo, lá no final tem considerações finais, né? E eu ia tocar nesse assunto caso você não tocasse, que é sobre o portador assintomático. Para a gente ter uma ideia, para quem está assistindo a gente ter uma ideia, o grande vilão dessa história parece que o vírus foi sabido. Ele não criou sintoma em todo mundo, ele deixou uma parte assintomática, que é justamente esse assintomático que é o grande vilão da história. Porque quando a gente tem um paciente com suspeita de coronavírus, uma síndrome gripal, tosse e febre, o indivíduo toma todos os cuidados de prevenção de contágio, né? Mas o assintomático não tem. Para a gente ter uma ideia, vocês terem uma ideia, se você pega assim, 80% dos pacientes que têm Covid, não, 100% dos pacientes que têm Covid, para quase 80% não tem sintoma nenhum. Ou tem um sintoma leve, que ele acha que é um mal-estar, que não acordou bem naquele dia. Os 20% que têm sintomas, 86% aproximadamente, são casos leves, né? E dos 20%, 86% são leves e 14% são os casos graves que vão para o internamento. Então, assim, para a gente ter uma ideia, você vê que a cada 100 pessoas que têm coronavírus, 80, quase 80% não sente nada. Outro dado interessante, e esse justamente que não sente nada, é que vai na rua, que abraça todo mundo e tal, e vai passando, é como se fosse um mosquito, eu chamo mosquito vetor, Eu, né? É, eu, na verdade, desconhecia esse dado de que 80% dos que é, têm a doença não apresenta sintoma ou sintoma leve. Eu realmente desconhecia. ou sintoma leve, e às vezes acha que algum desconforto e não procura assistência porque acha que não tem nada, entendeu? Outro dado importante é que se você pega assim, agora vamos fazer uma comparação inversa. Você pega 100 pessoas que têm coronavírus, 79% não sabe como pegou, né? 79%, 21% sabe ou foi no hospital ou teve alguém em casa com coronavírus, pegou. Imagina aí, 79% fica pensando, doutor, eu andei de máscara, não apertei a mão de ninguém, eu não cocei o nariz, não cocei os olhos. Então, assim, aí é que está o risco da doença. Porque quando você identifica, se a gente soubesse que só ia pegar coronavírus se tivesse próximo a um paciente doente com sintoma, era beleza. Você se afastava, usava as medidas de proteção. Mas tem os assintomáticos que, além de disseminar a doença, passa essa doença e quase 79% não sabe como pegou. Hoje mesmo atendi uma paciente que já está de alta e não sabe como pegou o coronavírus. Não teve contato com ninguém, ela já está de alta já. Foi um caso leve, ficou em casa, isolamento domiciliar, foi confirmado com exame, mas ela não sabe como pegou. Não foi em hospital, não viajou para Salvador, que é onde tem uma quantidade maior de pessoas, não saiu do estado. Então, assim, isso é que intriga a gente, entendeu? E o risco tem Entendi. que ser redobrado. O cuidado, Então, aliás, tem que ser redobrado. a recomendação continua sendo o isolamento social. Não, não entendi, deu uma falhada aí a A recomendação. recomendação continua sendo o isolamento social. Isso, o isolamento social.
Eu vi no item aí que você falou qual é a recomendação, num tópico que você falou, para o paciente cardiopata, né? Exato. Né? Eu queria entrar um pouquinho mais na questão dos problemas cardiovasculares relacionados à Covid-19. E aí eu É, queria ver se o senhor vai confirmar isso, se continua dessa forma ou não. As pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares, elas estavam no topo da lista das pessoas que sim. tinham uma gravidade muito maior da doença em seu organismo. Continua prevalecendo? Repare, a doença cardiovascular é uma das principais causas de morte e mortalidade no mundo. Não é só no Brasil, nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos também, principalmente nos desenvolvidos, né? Porque está muito ligado ao estilo de vida da pessoa. Alimentação, sedentarismo, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar, o estresse também. Então, isso aumenta a incidência. Por que que não é porque a doença cardiovascular lidera o ranking de complicações do coronavírus. É porque todas as doenças pré-existentes, não só a doença cardiovascular, mas pacientes que fazem diálise, pacientes hepatopatas, pacientes que fizeram transplante, que usam imunossupressor, pacientes que têm síndrome da deficiência imunológica ou adquirida ou por imunossupressão, pacientes que têm câncer. Então, esses pacientes, síndrome de Down também, pacientes neurológicos, eles têm um risco maior de complicações. Por que, que a doença cardio, todos têm um risco semelhante de complicações? Por que, que a doença cardiovascular lidera o ranking de complicações no coronavírus? Não é porque ela tem uma fragilidade maior, é justamente porque a quantidade de doenças, de pacientes com doença cardiovascular é maior do que as outras comorbidades, entendeu? Por exemplo, se você pega assim, das comorbidades, que pacientes com coronavírus que têm comorbidade, mais ou menos aproximadamente 32% desses pacientes têm doença cardiovascular. Aí lidera o ranking, lidera. Logo depois vem os pacientes com diabetes, né? E por último, os pacientes com doença pulmonar crônica. E o restante, que dá mais ou menos 18%, é pacientes neurológicos, síndrome de Down, pacientes com problema de alterações hematológicas, anemia falciforme, entendeu? Pacientes que já tiveram AVC, que têm alguma doença neurológica, que atrapalha a respiração, a deglutição, esses também têm um risco aumentado de desenvolver a forma grave. A doença cardiovascular em si é porque a quantidade, eu não sei se eu estou sendo claro, de pacientes Sim, com doença cardiovascular é maior do que as outras comorbidades. E é por isso que ela lidera o ranking de complicação, entendeu? entendido. A gente tem uma pergunta aqui de Elisa. Ela pergunta se os fumantes também podem ser enquadrados como um grupo de risco. Fumante é o primeiro passo. Tem que saber há quanto tempo ele fuma e se ele já tem lesão pulmonar. As doenças broncopulmonares, as doenças intersticiais, as doenças que modificam o parênquima pulmonar de forma permanente, e se for devido ao cigarro ou qualquer outro problema, ele entra no grupo de risco, sim. Mas se for um fumante que não tem doença ainda, doença pulmonar secundária, um enfisema, uma bronquite crônica, uma asma, ele não se enquadra como um grupo de risco. Ainda, se é um fumante com pouco tempo de uso do cigarro, né? Mas assim, eu queria deixar essa deixa para quem fuma, para aproveitar essa oportunidade, né? E aproveitar isso e parar de fumar, porque o benefício vai ser para o resto da vida. O Covid vai passar um dia e parar de fumar, o benefício é para o resto da vida, entendeu? Com certeza. É possível, doutor, ser infectado mais de uma vez pela Covid-19? Essa pergunta é de Cristina França. Isso aí tem controvérsias. Já me perguntaram isso hoje também. Um paciente que está com IgG positivo, IgG positivo. Então, o paciente que desenvolve imunidade duradoura, ele apresenta IgG positivo. Não existe nada assim que se diga que a doença pode, até agora não tem nenhum relato de paciente que se reinfectou com coronavírus. Teve um relato, eu acho que de um médico, mas foi porque ele tinha um distúrbio imunológico, ele não desenvolveu a IgG. Aí ele teve uma segunda, pode ser uma reativação do coronavírus, né? Ele já foi dado como curado,
ele não desenvolveu aquela imunidade duradoura que a maioria da população desenvolve. É diferente de dengue. Mas pode Dengue acontecer. Pode pode, mas acontecer. não é porque o vírus tem essa qualidade, né? Essa capacidade, não. Nesse caso em especial, esse paciente que tinha uma fragilidade imunológica, entendeu? Ele não é diferente da dengue. A dengue pode ter mais de uma vez. O coronavírus, até hoje, né, não tem mutação, não tem nada que a pessoa pode ter mais de uma vez, a não ser que o indivíduo tenha uma fragilidade, um problema, que foi o caso até de um médico que teve essa disfunção, né, imunológica, aí ele teve com pouco espaço de tempo, ele voltou a ter de novo o coronavírus, porque ele não desenvolveu a imunoglobulina IgG, que é aquela que dá imunidade permanente, duradoura. E no caso, quem teve Covid pode desenvolver alguma deficiência ou alguma doença em consequência de ter sido contaminado por esse vírus? É a pergunta de Rebeca. Se fica com sequela, né? Sim, Não, exato. não fica com sequela, não. O Os problema do estudos já Covid, comprovam isso? como não entendi, não. Os estudos que se tem já comprovam isso? Não deixa sequela, porque todas as alterações, até alterações radiológicas, às vezes acontece o seguinte: o paciente, o grande problema do COVID é quando ele desenvolve o sintoma tosse e febre, que são os principais, né? Mas quando ele desenvolve a pneumonia viral, e aí vem aquela questão da taquipneia, né? Falta de ar, a taxa de saturação no sangue diminui. Então, esses pacientes, geralmente, se fizer um raio-x do tórax, já vai dar um infiltrado. Às vezes nem dá. E nesses pacientes que a gente fica mais preocupado um pouquinho, a gente pede uma tomografia de tórax. E aí vai evidenciar que, de fato, eles têm alterações na tomografia, né? Alterações nos pulmões, que são consequência da infecção da pneumonia viral pelo coronavírus. Essas alterações, é interessante essa pergunta dela, porque assim, o indivíduo fica bom hoje, o que teve pneumonia viral por Covid, tem alterações na tomografia, fica bom hoje, certo? A tomografia demora para limpar, para voltar ao estado inicial. Então, tem paciente que já vou fazer outra tomografia para ver se eu fiquei bom. Ele já está bom, ele não tem mais o vírus, ele não elimina mais o vírus, mas a tomografia demora para ela voltar ao normal. Então, eu acho que talvez tenha sido isso que essa ouvinte, essa espectadora aí quis saber, mas não fica sequela não, viu? Não fica sequela Entendi. não. Olha, doutor Renato, o senhor tem uma legião de fãs aqui. Tem muita gente mandando pergunta. Eu mesma Então, acho que não estou nem conseguindo acompanhar tudo. São muitas deixa, perguntas. deixa eu falar, A meus gente tem amigos. uma outra. Deve ter amigo aí meu e paciente também. Não vamos perguntar coisa complicada não, viu? Pergunta coisa lá. Mas isso é bacana, que as pessoas acompanham, ficam informadas e começam a agir da maneira correta, como deve ser, né? Isso é muito bom. Agradeço já de antemão a todos que estão nos assistindo, aqueles que estão também mandando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Na medida do possível, eu vou perguntar tudo aqui ao doutor Renato, para que ele possa auxiliar cada um. Tem uma outra pergunta aqui sobre a questão dos sintomas, né? Falta de paladar e olfato está entre os principais sintomas da Covid? Não, principal é febre, 80% mais ou menos tem febre. E tosse é um segundo sintoma que é muito frequente, né? Mas a gente tem visto aqui em Nazaré, não sei se está se repetindo aí nos grandes centros, é que aqui está muito comum perda de paladar e olfato. E não é o sintoma principal, não, né? Existe também diarreia, pacientes com diarreia. Teve uma paciente aqui em Nazaré que só teve febre e diarreia. Foi atendida por minha cunhada, né? E ela suspeitou, e aí, de fato, pediu o exame e confirmou Covid. Foi uma apresentação completamente atípica. Febre e diarreia. Sintoma digestivo é mais ou menos 1 a 2%. Náusea, vômito, entendeu? Mas perda de olfato e paladar, parece que aqui a gente vê muita frequência mesmo. Hoje a gente está vendo com muita frequência. A diarreia, para mim, também é outra novidade. Eu não tinha conhecimento desse sintoma como quadro para o Covid. Ele faz parte da relação de sintomas. Não é o mais frequente, não. Está lá embaixo, menos de 1%, mas pode ter. Ok, obrigada aí a Tem Hanna que outra fez essa pergunta aí que eu achei pergunta. interessante. Temos muitas perguntas aqui, doutor.
São muitas perguntas aqui que eu não estou nem conseguindo acompanhar. Mas se eu não conseguir responder tudo agora, eu vou mandar para o senhor responder essa galera aí depois. É mesmo? Aqui, ó. Paciente com arritmia sinusal, segundo grau, é considerado de grupo de risco? É a pergunta de Andréia. André, é o seguinte, Andréia, a arritmia sinusal é uma alteração na frequência cardíaca, né? Que é muito comum em criança. Eu não sei se você está perguntando porque alguma criança, essa é criança. A criança e adulto jovem. Na verdade, a arritmia sinusal não é uma doença, é uma variação do normal. Então, isso não aumenta o risco de desenvolver complicações com coronavírus. Agora, sim, se a pessoa tem alguma doença cardíaca associada, né? Isso é importante falar também. Então, a doença cardíaca em si, ela já entra no grupo de risco para complicações. Mas a arritmia sinusal, não. É muito comum em criança. Eu não sei quem foi que fez o eletro, né? E, inclusive, até um adulto pode fazer a arritmia sinusal aparecer na hora do exame. É só durante a realização do eletro. Não vou ensinar uma macete, mas não vou aprender, não. Na hora de fazer o eletrocardiograma, você dá uma inspirada profunda, aí vem mais sangue para o tórax, o coração está lá no centro, ele acelera mais um pouquinho. Depois, quando você bota o ar para fora, vem menos sangue para o tórax e aí ele bate mais lento. Então, ele oscila de acordo com a respiração. Isso é completamente normal. A gente percebe mais em criança. E até adulto jovem, 19, 20 anos, pode dar também. Não é uma doença cardíaca, não. Geralmente não é, não. ok. E como se sabe se o vírus pode sofrer uma mutação e futuramente passar para um Covid-20 aí? É a pergunta de Laércio. Esse Laércio é meu irmão, porque eu tenho um Laércio que é meu irmão. É, Laércio Pitanga, acredito que seja. Eu vou puxar a orelha dele quando eu chegar em casa. Não tem relato ainda de mutação, não, viu? Não tem relato, não. Se tiver mutação, é como se fosse um novo vírus. Aí pode ser Covid-20 mesmo. Mas vamos torcer que o vírus fique nisso mesmo, volte lá para a China. É, na verdade, que não se espalhe mais para lugar nenhum que desapareça, né? É, pois Doutor é. Renato, temos outra aqui, ó. Fala-se que este vírus vai enfraquecendo com o aumento do contágio. Isso é verdade? Eu Uma acho que pergunta de Yolanda. ela quer dizer que com o tempo o vírus vai ficando fraco, passando de uma pessoa para outra. É Acredito que isso? seja, a imunidade das pessoas vai aumentando contra esse vírus, acredito que Não, seja nesse sentido. não. O que tem é o seguinte: quando é que a gente vai. A gente está no comecinho da doença no Brasil. Está no comecinho. Eu não vi hoje, assim, todo dia eu vejo, mas não sei hoje em quantos casos confirmados tem no Brasil. Mas se você observar, a população do Brasil é aproximadamente 210 milhões de pessoas, né? Quando é que vai acontecer? Isso é que minha amiga Yolanda está falando. Quando 60 a 70% da população já tiver. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Né? Uma cidade pequena de 100 pessoas, certo? 70% já teve, 70% teve o coronavírus, 30% não teve ainda. Então, para o vírus achar, circular na cidade e achar uma pessoa que não teve a doença é mais difícil, porque ele vai para um lado, aquele já teve e está imunizado. Eu estou explicando da maneira fácil, entendeu? Vai para o outro lado, aquele está imunizado, então o vírus acaba morrendo. Então, o nome disso é imunidade em rebanho. É isso que ela quer perguntar, isso aí. Então, a imunidade em rebanho é quando você vê como é bonita a união das pessoas. Quando a maioria da população tem, mais de 60%, acaba protegendo os que não têm ainda, que não tiveram, porque o vírus fica mais difícil de encontrar uma pessoa que não teve ainda. Então, eu não sei se está dando para entender, né? Sim, Porque, tá bem didático. então, assim, chama o nome disso é imunidade em rebanho. É isso que a medicina, é isso que o Ministério da Saúde quer. É a gente chegar nisso aí para poder a gente controlar a pandemia, né? O que é que vai acontecer? Assim, as pessoas às vezes perguntam, quando é que isso vai passar? Eu acho que vai demorar um bocado ainda. Eu acho O que que não é vai esse ter. um bocado, doutor? Hein? O que é esse um bocado que o senhor está falando? Eu acho que o carnaval do ano que vem a gente vai ficar todo mundo no WhatsApp. É Porque, mesmo. porque assim, a gente está no início. Tomara que não, né? Mas por que eu estou falando isso?
Porque se você tem a maioria da população que não teve a doença, então quem está em isolamento hoje pode pegar amanhã, entendeu? A única forma de você ficar curado da doença é você tendo, ou tendo a vacina, que não existe ainda, tá? Tem alguns países que já estão, parece que tem uma liga de países aí que estão estudando e elaborando junto à vacina. Então, essa é uma forma de ficar curado, ou então você ter a doença e se sair bem, e aí você não vai ter mais. E isso vai demorar para acontecer. O que é que o isolamento social, voltando novamente para o isolamento social, qual é o benefício do isolamento social hoje? Você imagina aí, se a gente não se isolar e de repente o vírus se disseminar rapidinho, você vai saturar o sistema de saúde, vai morrer gente sem necessidade. Vai acontecer o que aconteceu na Itália, que os médicos estavam chorando, escolhendo quem que ia viver, quem ia morrer, né? Porque os leitos de UTI todos ocupados, então ele ia pela idade. Esse aqui é mais novo, a chance dele viver mais é maior, então vamos deixar a velhinha lá isolada, agonizando até morrer. Então, assim, a vantagem do isolamento não garante imunidade a ninguém, não garante. Mas vai dar tempo para a ciência, né, descobrir um tratamento efetivo ou criar a vacina e imunizar a população e não sobrecarregar o sistema público de saúde. Porque, graças a Deus, eu venho Então, acompanhando. Oi, diga. Então, o que o senhor está dizendo aí é que todos nós teremos, e é só uma questão de tempo. A gente só está retardando isso, jogando para frente. Isso, quase isso. Mas se vamos supor que eu e você, a gente não adquire, eu estou numa risca, Assusta, eu estou com assusta risco. ouvir isso. Eu estou com risco um pouquinho maior, porque eu estou trabalhando num lugar onde eu sempre estou vendo, todo dia eu vejo um com coronavírus, né? Então, eu estou tomando todo cuidado e tal, todo cuidado, tudo que manda o protocolo, eu estou fazendo tudo certinho. Eu e a equipe toda Sentinela. E não tem ninguém contaminado da nossa equipe lá, ninguém pegou ainda. Então, Isso é assim, bom. quando é que a gente vai. Assim, o que eu quis dizer é que a gente no futuro vai ter. Ou, assim, quando atingir 70% da população, aí vai ficar mais difícil da gente ter. Até o vírus pode, né, desaparecer, porque não vai encontrar ninguém. No meio da multidão de pessoas imunizadas, você tem diluído uma população que ainda é vulnerável. E às vezes a pessoa, se encontrar um doente e um vulnerável, tem um bocado de gente no meio aí que já foi contaminada. Então talvez eu e você não tenha, porque a gente possa conseguir chegar lá adiante e disser assim, ó, 70% da população brasileira já teve o vírus. A gente pode ficar mais tranquilo. E eu acredito que Tem o daqui a dado, 10 não o entendi, senhor tem o não. dado de quantos por cento da população tem Não, atualmente a doença? eu ia até pesquisar hoje. Eu ia até pesquisar hoje, mas eu estava vendo no jornal, eu vou pular um pouquinho do Brasil lá para os Estados Unidos. Lá parece que só 1% da população que teve. Imagine aí, como a doença está no É começo. líder, né? É, Líder, tá, líder da pois doença, de contaminação, de mortes. tá no começo ainda. Então, até assim, passar para 2%, 3%, muita gente vai morrer, né? E muita gente vai se curar também. Muita gente vai se curar. Agora, sim, a notícia boa é que a maioria dos casos de coronavírus são pacientes leves. A grande maioria mesmo é assintomático. E dos que têm sintoma, a maioria são casos leves que trata em casa, no conforto da casa, agora em isolamento. Fica no quarto isolado para não passar para o restante da família. E se for sair do quarto para ir no sanitário, se for na cozinha, usar máscara dentro da própria casa. Então, assim, essa é uma notícia boa. Aqui, Aproveitando, hein? desculpe interromper o senhor, mas já que o senhor falou a respeito dessas pessoas que estão confinadas, né, vivendo esse isolamento para não transmitir a doença, além do uso da máscara, porque as famílias brasileiras têm muitas que é uma casa com um cômodo, muitas vezes, que você tem que dividir com várias pessoas. Então, como é que você faz o isolamento a partir de uma situação dessa? Qual é o Eu tive cuidado que a pessoa deve ter? Quais medidas ela deve adotar para não contaminar o restante de sua família? Boa pergunta. Existe solução para isso também. Por exemplo, uma casa pequena, tem dois quartos, um dorme as crianças e o outro vai ser o marido e tem algum idoso em casa, entendeu? O que é que a gente recomenda quando não pode, vamos dizer que o cônjuge está com a coronavírus, ele não pode separar em quarto não pode ficar em quarto separado por causa das crianças e por causa do vovô. O que é que a gente faz? Orienta que os dois durmam no mesmo quarto, em camas separadas com 1 metro de distância de um para o outro, entendeu? Não dormir na mesma cama.
Aí é uma forma de, digamos assim, de compensar esse tamanho da casa, essa falta de condição de botar num quarto separado. E dentro de casa e dentro do quarto, o que está doente tem que andar de máscara. Tem que ter seus material de uso, prato, de uso pessoal, né? Prato, talheres, etc., separado, roupa lavar separado. Então, são formas da gente tentar contornar essa dificuldade que a maioria dos brasileiros tem, que mora, às vezes, num recinto pequeno. Agora, doutor, me diz uma coisa, eu ainda queria entender um pouco melhor. O que é que o vírus da Covid-19 faz com os pacientes cardiopatas? De que forma ele interfere no organismo dessas pessoas? Bom, eu postei no Instagram outro dia, tem uns 15 dias, alguma coisa sobre a roleta russa. Depois você dá uma fuçada aí no meu Instagram, você vai ver. Mas antes de falar da roleta russa, como é que o vírus, por que que os cardiopatas, não é só cardiopata não, quem tem comorbidade, em especial nesse caso aqui, o cardiopata, desenvolve a forma mais grave. Por quê, né? Seria a pergunta essa, por quê? Porque ó, qualquer condição que você sobrecarregue seu sistema cardiovascular, a pessoa que já tem o coração com a reserva diminuída, já tem alguma doença cardíaca, isso vai sofrer um problema que vai sobrecarregar seu sistema com uma infecção. Então, uma infecção, você sobrecarrega seu sistema, seu aparelho sobrecarga. Se ele já tiver uma reserva diminuída, vai dar problema. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: o vírus, primeiro, ele causa a síndrome gripal, que é tosse e febre, né? Essa síndrome gripal pode evoluir para uma pneumonia viral. Aí já vem taquipneia, que é aquela respiração ofegante, né? A baixa saturação do sangue, de oxigênio no sangue, que isso é coisa fácil de medir, é com um aparelhozinho pequeno, portátil, que nas unidades Sentinela aqui tem. E então ele vem a primeira síndrome gripal, que é a maioria, febre e tosse, depois a pneumonia viral, né? Depois, se o indivíduo for piorando, ele vai desenvolver a síndrome da angústia respiratória, ou síndrome respiratória aguda grave, que é a mesma coisa. E depois vem a inflamação sistêmica, né? Então, a inflamação ela sai só do foco respiratório, só do pulmão, e gera uma inflamação sistêmica. Nesses pacientes que têm inflamação sistêmica, os marcadores inflamatórios no sangue estão alterados, dedímero, HDL, a troponina, PCR, VHS, são exames que vai verificar que estão elevados isso aí no sangue. Então, essa inflamação sistêmica pode afetar o coração. Ele pode desenvolver também uma miocardite viral. E aí, mesmo um paciente normal, mesmo um paciente que não tem, normal que eu digo, um paciente que não tem doença cardíaca pré-existente, se ele passar dessa fase, síndrome gripal, pneumonia viral, depois vem angústia respiratória e inflamação sistêmica, mesmo ele não tendo comorbidade nenhuma, ele pode ter uma miocardite, desenvolver insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca grave, entendeu? Agora imagine isso aí no indivíduo que já tem a reserva cardíaca diminuída. Então é por Uhum. isso que o risco é maior, entendeu? Se ele desenvolver de desenvolver a forma grave e de ter um desfecho ruim. O risco é maior por isso, por causa da inflamação sistêmica no indivíduo que já tem uma fragilidade. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui de Aline, ela pergunta o seguinte: pessoas que usam medicação para doenças pré-existentes, se infectadas pelo novo coronavírus, devem interromper ou modificar os seus tratamentos? Não, as doenças pré-existentes mais comuns na população da gente é hipertensão e diabetes, né? Colesterol alto, que não é tão problema assim, mas principalmente hipertensão e diabetes é doença cardíaca mesmo, insuficiência cardíaca, a cardiopatia isquêmica. Esses pacientes são tratados com uso de medicação por tempo indeterminado, né? Então, se eles estão na iminência do coronavírus, eles não devem parar a medicação. Eles devem até renovar sua receita, né? Tem que renovar a receita com o médico assistente, ou às vezes ele não pode ir no médico, ele pode fazer uma teleconsulta, para poder Essa é garantir. a minha dúvida, inclusive, como é que as pessoas que fazem um acompanhamento
estão nesse momento, uma vez que todos os profissionais da medicina, pelo que eu vejo, estão voltados para essa questão da Covid-19, mas e esses pacientes que fazem um acompanhamento, como é que ficam? Né? Como é que está sendo o atendimento a essas pessoas? Isso é uma coisa importante também, porque às vezes a pessoa não. Vou ser mais enérgico, não morre de coronavírus, mas pode morrer de outra doença, não é isso? Porque ele tem uma Isso, doença crônica que está desassistido porque o médico está envolvido lá na pandemia. Isso, de fato, tem as policlínicas do Estado, a de Santo Antônio de Jesus aqui, eu ouvi dizer que reabriu, não sei nem se reabriu, que presta um excelente serviço aqui na região, né? Que tem todos os especialistas, tem otorrino, tem neurologista, bons médicos, tem toda a equipe multidisciplinar e foi fechada quer dizer, foi adaptada para o manejo do coronavírus. Inclusive, até exames de alta complexidade, da tomografia, exames de esforço, ecocardiograma, tudo isso era feito lá e o paciente ficou desassistido. Aqui, eu não sei como é que está em Salvador, como é que eles estão fazendo isso, para garantir o tratamento de pacientes que têm doença crônica, que isso é um ponto importante. Aqui no com certeza. interior, aqui em Nazaré, já essa semana eu já voltei a atender como cardiologista para o município. Na clínica eu já atendo aqui na clínica, né? Mas a clínica eu atendo o paciente particular, que nem todos, né, são consulta particular. Atendo também pacientes de convênio, que é a maioria, e também a gente também atende cortesia, também faz pelo social, a gente atende, tem uma cota aqui de paciente de cortesia. Mas assim, o grosso mesmo de paciente carente, a gente atende pelo município. Essa semana, eu acho que as autoridades aqui de saúde se sensibilizou e eu voltei a atender novamente, né? Os pacientes, o neurologista daqui também já voltou a atender, porque existe essa demanda que não tem nada a ver com Uhum. coronavírus e que não pode ser esquecida também. Então, eu não sei como é que está aí a estratégia nas grandes cidades, nos outros estados, nas outras cidades, mas aqui já foi pensado nisso. Na verdade, eu tenho ouvido muitas pessoas com medo, né? O relato delas, na verdade, é de medo de sair de casa mesmo, justamente porque eles já têm essa doença pré-existente, tem medo de sair, acabar se contaminando e agravar o seu quadro. Então, muitas vezes fica em casa mesmo, fazendo uso da medicação enquanto ela dura. Sim, eu já vi isso também. O indivíduo tem uma doença grave, né? Vamos imaginar, o indivíduo vai precisar fazer uma cirurgia cardíaca, uma ponte safena, e aí tá assim, com sintomas, sente dor no peito e tal, e por conta disso fechou tudo. Geralmente o pessoal carente faz esse tipo de cirurgia no Hospital Naneira, em Salvador, alguns no Hospital Santa Isabel também, mas é um protocolo, né? Tem uma certa dificuldade e alguns já que estavam marcados desde o ano passado, de repente chegou a pandemia, travou tudo. E Exato. mesmo que volte novamente, o indivíduo fica com medo de sair. E pode ter um infarto em casa, pode, entendeu? É uma coisa assim, Exatamente. na verdade, o coronavírus, ele pegou a humanidade toda de surpresa. Então, ninguém estava preparado para isso. É uma situação triste. Hoje, você anda na rua, todo mundo de máscara, parece que a gente está num filme de apocalipse, né? Você não pode apertar a mão do amigo, não pode abraçar. Minha mãe mesmo, eu não estou nem vendo minha mãe direito. Minha mãe já é idosa, Eu ela vivo já é idosa. falando aqui com a minha família. Parece que a gente está vivendo um filme de terror, desses que a gente assiste na TV, e fica super impressionado mesmo. Aí eu digo, só faltava mesmo a população virar zumbi quando pegasse, se fosse contaminada, né? Era a única coisa que faltava, porque realmente está parecendo um filme de terror. As pessoas têm medo de falar umas com as outras, acha que o outro está doente e vai infectar. Agora, é compreensível também que tenha essa sensação, né? Porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer pegar a doença. E fora isso, como aqui a cidade é pequena, se uma pessoa tiver coronavírus, no outro dia todo mundo sabe. E está existindo a situação do preconceito aqui em Nazaré, né? É um Expõe a preconceito. pessoa, né? A E pessoa às fica vezes exposta. a pessoa ouve coisa que não era para ouvir, e esse preconceito, eu não sei, às vezes
As pessoas acreditam que a pessoa tem coronavírus e vai ficar assim transmitindo para todo mundo pro resto da vida. Não é assim. Tem um prazo de recuperação e depois pode voltar à vida normal, entendeu? Aproveitando esse gancho, doutor, por exemplo, se a pessoa se contaminou hoje com o vírus, quanto tempo ela consegue transmitir? Ela vai estar transmitindo a partir de quando? A fase de maior transmissibilidade é na fase aguda, que é na fase que a pessoa tem uma viremia mais alta. Desde o início do sintoma. Acha-se até que antes do primeiro sintoma, vamos imaginar que o indivíduo ele se contamina hoje. Vou dar um exemplo. Hoje ele se contaminou com o vírus, pegou de alguém que está doente. Daqui a 5 dias aproximadamente, esse período de hoje até 5 dias, a gente chama período de incubação. O vírus está reconhecendo onde é que ele vai agir dentro do corpo daquele indivíduo que foi infectado, né? Ele está reconhecendo a área. No quinto dia em diante, aí começam os primeiros sintomas. Aí, antes de apresentar o sintoma, ele já pode estar infectando as pessoas. A doença, com 14 dias, e se o indivíduo evoluir bem, depois de 14 dias ele não transmite mais para ninguém, até antes, mas por uma questão de segurança, né? Aquele indivíduo que evoluiu bem, o paciente que está internado, hospitalizado, que tem a viremia mais alta, ele demora mais de recuperar. Então ele pode transmitir. Mas geralmente Entendi. 14 dias é o prazo assim, o prazo de que o indivíduo está livre do problema e livre de passar para outra pessoa, se ele teve uma forma que resolveu bem, entendeu? Entendi. Doutor, deixa eu só ressaltar aqui para o senhor e os demais que estão acompanhando a nossa live, é que dentro de alguns minutos vai encerrar a nossa live, porque o Instagram tem isso, né? 1 hora ele encerra a live, mas aí se cair a gente ainda estiver debatendo sobre algum tema que se faça realmente necessário, a gente retoma só para poder contextualizar e finalizar então, tudo bem? Certo. Eu tenho uma perguntinha aqui de Laércio, ele fala o seguinte, o que falar sobre cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina? Que as pessoas estão querendo fazer uso dessas medicações por conta própria. Esse Laércio está danado mesmo. Ó, isso depende muito da instituição, né? O local onde está sendo o manejo daquela instituição. O Ministério da Saúde, em casos leves, ele recomenda a hidroxicloroquina ou cloroquina associada à azitromicina durante 5 dias. Aqui na a Secretaria de Saúde do Estado, aqui na Bahia, não preconiza o uso de medicação em paciente leve, leve a gente entende aquele que vai tratar em casa. A hidroxicloroquina tem estudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, que nos Estados Unidos diz que não tem efeito nenhum, se você usar, nem benéfico, e pode aumentar até o risco de arritmia cardíaca. Não sei se o vírus cria uma certa vulnerabilidade do coração para o efeito colateral da hidroxicloroquina, isso eu não sei informar. Na Inglaterra, ele diz que aumenta até a mortalidade, para você ter uma ideia. O que a gente vê aqui, o pessoal está querendo tomar ivermectina, está querendo tomar hidroxicloroquina e azitromicina. Esse tratamento geralmente está reservado a pacientes de estado moderado a grave em ambiente hospitalar, né? Se a gente entende que o paciente é um caso leve, que deve ser tratado no domicílio, ele deve usar no máximo um Tilenol, uma dipirona. Se tiver tossindo muito, uma medicação antialérgica, um polaramine, uma coisa desse tipo, com a prescrição do médico que lhe atender, né? Mas, assim, não existe profilaxia. Ah, eu vou tomar ivermectina antes de ter o vírus, não. Você precisa se contaminar para usar o remédio e se for a forma grave. Não tem, isso ainda está tudo em estudo, não tem nada, na verdade, não existe nenhum medicamento milagroso. Se fosse assim, não estava morrendo ninguém no mundo, né? Não estava morrendo. Com certeza. Então, Agora, Laís, a medicina tradicional, ela pode ser adotada também como tratamento para coronavírus? tradicional você fala fitoterápica, Fitoterápico, exato. eu não tenho muita informação sobre isso, mas assim, o que a gente recomenda, o que é que a gente precisa para poder se livrar do coronavírus, né? Para o corpo reagir? É dar condições ao corpo da gente. Quem vai resolver o vírus é o sistema imunológico. Ou vai resolver ou não vai conseguir resolver.
Então, o que é que a gente precisa? Uma alimentação saudável. Na verdade, isso a gente, eu sempre digo aos pacientes, a gente tem que ter uma alimentação saudável desde novo, não é depois que adoece. Atividade física regular também é importante. Eu tive um paciente aqui com um pulmão de 25% a 50% de lesão e a saturação de oxigênio dele normal, mas era um indivíduo que caminhava. Então, ele tinha uma reserva pulmonar boa. Então, isso Uhum. aí é uma coisa que o paciente deve ter ciência. É se alimentar bem, não abusar, não usar álcool. Isso não é agora por causa do coronavírus. Isso é desde sempre. E se hidratar bastante, entendeu? Tomar, por que líquido é Uhum. importante? Porque quase 70% do nosso peso é de água. Então, essa água precisa ser trocada. Então, alimentação boa, hidratação boa e, se puder, isso antes de adoecer, atividade física de forma regular. Pode melhorar a imunidade, entendeu? Pode deixar a imunidade já preparada para o que vier. Tem uma perguntinha aqui de Eli Santana. Ele pergunta quando é que realmente será o pico do Covid aqui no Brasil? Porque falavam que seria no final de abril, depois até o meado do mês seguinte, de maio, e agora já estão falando até em julho. Já tem dados sobre isso, de quando é que vai ser esse pico? Não, disseram que ia ser, isso ia ser no início, agora, no dia 20, repare, no dia 23 de junho agora, né, a gente está no pico, né? Porque eu não vi o pico ainda. Eu acho que o próprio isolamento retarda esse pico. De 23 de junho até agosto ou setembro, a curva vai começar a descer, entendeu? Mas assim, vai ter gente vulnerável ainda que pode adquirir o vírus. Eu acredito que a gente está já beirando o pico, não chegou no pico ainda. Mas o que se ouviu falar é que ia ficar do mês passado, né, do dia 20 de maio, até 23 de junho. E de 23 de junho em diante, ele ia começar a cair. Espero que aconteça isso, né? Isso aí, geralmente quem faz esses cálculos são cálculos matemáticos, né? O que a gente sabe é o seguinte: a população do Brasil é gigante, é uma população grande. Se você tem um arsenal de pessoas vulneráveis, então o pico aí, na minha opinião, tá longe ainda de você atingir um pico e de começar a descer. O que é que a gente pode fazer é achatar essa curva. O isolamento familiar é importante, você achatar a curva, porque você pode prolongar, né, a doença mais um pouquinho, mas você vai ter sistema de saúde para atender quem está grave. Se todo mundo adoecer de vez, né, Com certeza. dizem que em setembro vai se retornar à normalidade. Eu acho que ainda no ano que vem a gente está falando de coronavírus ainda. Eu acho. É tudo novo, é também muito polêmico esse tema do coronavírus. A gente, todo momento, tem uma informação diferente, mas a gente também tem que estar atento às fake news, para não cair nas armadilhas das fake news. Então, se você recebeu alguma informação pelo seu WhatsApp, ouviu em qualquer outra rede social, preste bastante atenção, verifique se isso realmente é o que está sendo dito pelos órgãos de saúde, para não sair replicando por aí informação que não é verdadeira e trazer mais prejuízos ainda para a população. Com certeza. A desinformação é pior do que a doença, né? Porque você gera preocupação, gera expectativa, gera ansiedade. Então, sempre quando a gente for compartilhar uma informação, procurar uma fonte segura. Mas aí eu queria que a gente fechasse esse tema relacionado à Covid-19 com as doenças cardiovasculares. Quais são as recomendações que o senhor faz à população, em especial aos cardiopatas, para que a gente consiga, de fato, vencer essa doença? Assim, as doenças cardiovasculares, assim como as outras doenças pré-existentes, elas aumentam o risco de evolução mais grave da doença. A recomendação que a gente tem é que quem usa seu medicamento não pare de usar o medicamento, e tão importante quanto isso, renovar sua receita com o médico, que pode ser seu médico de confiança, você pode ligar, sempre vai existir um jeito. Eu acredito que o médico vai ser sensível numa situação dessa e que possa orientar seu paciente caso ele não possa atender presencialmente, né? Então, além de manter a medicação dos cardiopatas, ele deve também
valorizar o isolamento social. A única maneira da gente se proteger com a eficiência do coronavírus é a gente, infelizmente, não receber visita em casa, né? Não festejar aniversário, não festejar o São João. É a maneira melhor, né, de da gente se prevenir, principalmente os cardiopatas, né? E não parar a medicação. É a única coisa que a gente pode fazer para o vírus não entrar na nossa casa. Evitar de ir na rua, se for na rua, se sair, vá de máscara. Então, essa é a recomendação. Em relação, Mônica, é que eu falei da roleta russa, eu queria falar o seguinte: Isso. existe, eu vou ser breve, viu? Mas, assim, a gente sabe que 22% das pessoas que têm coronavírus têm alguma doença pré-existente, né? E que se reza nos conceitos é de que aqueles que têm doença comorbidade, inclusive doença cardiovascular, e a idade também avançada, a idade também é um fator de risco, né? Pacientes com 60 anos morrem mais do que com 50, com 80 morrem mais do que com 60. Mas, apesar disso, a questão que eu falei da roleta russa é porque existem relatos também que vai de encontro a essa regra. Tem pessoas jovens, rígidas, que não têm doença nenhuma, até com histórico de atleta, né? E que pode morrer, né? Pode ter uma forma grave. E como existe também idosos, como teve um aqui no Brasil, que foi ex-combatente da guerra, com 99 anos de idade e que enterrou o vírus. Então, existem essas nuances, né? Então, a regra é, quem tem alguma doença pré-existente, tem um risco maior de ter complicação, mas a gente não deve confiar só nisso. Até você, né, que está me ouvindo aí, que não tem Com nenhuma certeza. doença, que é jovem, tem que ter cuidado também, porque ninguém sabe, eu não sei como é que vai desenvolver em mim se eu pegar, não sei. Então, a melhor forma é a gente manter o isolamento e manter todas as medidas de disseminação da infecção, né? Com certeza. Doutor Renato, eu queria fazer só alguns agradecimentos antes da gente finalizar. Algumas pessoas que nos acompanharam, que mandaram as suas mensagens. Muitas pessoas que eu acho que conhecem o senhor, daí de Nazaré, Sim, estão aqui super curtindo essa live, falando que os esclarecimentos, né, são muito bem-vindos para todos eles, que foi muito produtivo. Vou falar só alguns nomes que eu não consegui, na verdade, anotar todos. Teve Elisa Santana, Yolanda Moreira, Gabriela Borges, Laércio Pitanga, Aline França, Isa, Edna Brito, Andréa Souza, Elisa, teve também Ju Moura, Regiane Santos, Fernanda Correia, Nívia Lessa, Jaqueline Almeida, Hanna, Vanessa Félix, teve Érica Bandeira, Rebeca, Chitayan Ximenes, Conceição França, Cristina França, né? E deixa eu ver se... E o próprio Eric também, que esteve aqui conosco ao longo dessa nossa live, acompanhando, mandando as sugestões e as perguntinhas. Aqui também, Eric, infelizmente, não consegui passar tudo para o doutor Renato, mas agradecer especialmente ao senhor por trazer esses esclarecimentos para a gente. Né? E, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. certo. Ó, antes de eu fazer as considerações, você esqueceu de dizer o nome da minha esposa aí que eu vi aí. Foi, cadê? Diz aí para mim. Anne Pitanga. Anne, ela tá pitanga.anne, alguma coisa assim. Então, Anne, É, obrigada também por sua participação. Né? É bom que já tem em casa, já tem um meu, senhor em casa que auxilia bastante com relação à proteção contra o coronavírus, né? eu estou com medo de levar o coronavírus para ela. Meu colega também meu colega Mauro, que é ortopedista que trabalha com a gente aqui, já sinalizou, a Nilson. Seu irmão também, que foi bem É, ativo aí durante toda a nossa live, eu, agradecer também pela eu participação. vou, eu vou puxar a orelha dele. Minha mamãe também está online aí, a Jandira Pitanga. Então, assim, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Para mim é uma satisfação grande poder contribuir de alguma forma, né? Quando a gente fala sobre uma questão de utilidade pública, podemos dizer assim, né? Que interessa a população. E se eu puder dar minha contribuição, então isso é uma satisfação grande. Então, eu queria agradecer a você, mandar um abraço virtual e um beijo para todo mundo aí que colaborou, né? Que mandou pergunta, que está online.
E a gente está à disposição aqui de vocês, aí, de você, de Eric, em uma segunda oportunidade, se precisar da gente está aqui às ordens, viu? Um forte Com toda abraço para todo certeza. mundo. Muito obrigada ao senhor também. Vou me despedindo aqui de todos. Agradecer também Viviane França, Cláudia, as outras pessoas já falei ali o nome. Não consegui, infelizmente, falar o nome de todos, mas agradeço imensamente a participação de todos vocês. Espero que essa live tenha ajudado vocês a esclarecerem as dúvidas que tinham. E a gente, como uma recomendação, né, que o próprio doutor já tinha passado, que todos se mantenham em isolamento social, tomem todas as medidas que são recomendadas pelos órgãos de saúde para que esse vírus não chegue até nenhum de nós, pelo menos não tão cedo, né, doutor Renato? Que não chegue tão cedo a cada um de nós. Fazer nossa parte, né? A gente tem que fazer nossa parte. É como diz na televisão, eu estou aqui por vocês, fiquem em casa por mim. Com toda certeza. Viu? Tá bom. Muitíssimo obrigada. Esperamos na próxima terça estar aqui de volta com um profissional de outra área especializada, tratando também desse tema, falando dos desafios e as novas realidades que nós temos aí pela frente. Um grande abraço, obrigada, boa noite. Ready, aim, fire.